Os 20 anos da Constituição Federal de 88 foram discutidos na Conferência Estadual dos Advogados. Grandes juristas do país estiveram reunidos com a advocacia e os estudantes de direito do Piauí para discutir as principais questões relacionadas ao direito constitucional. A minha palavra não é de quem conta a história, este foi o protagonista dela. E eu fiquei muito feliz quando lá, ao final, assisti ao nosso professor Cláudio, ainda que não passando no relato da nossa Constituição, com uma precisão absoluta no que ela tem, apontando caminhos, indicando soluções, sobretudo para nós advogados. Vocês sabem que não há profissão tão bela, tão bonita quanto a nossa, porque é a única profissão que permite penetrar no sacrário inexplorado da alma humana. E é por isso que lhes digo que após um longo e amadurecido processo de reflexão sobre os mais íntimos anseios da nação brasileira, encontrou há 20 anos, no Congresso Nacional, exatamente em 5 de outubro de 1988, solene momento do seu coroamento. Nesta noite, quero ter visto um olhar paternal a infância e a adolescência da Constituição, para cuja feitura deu contribuição por decisiva. De minha parte, cinjo-me a assinalar os defeitos que teve com a contingência já assinalada para nós de ter sido promulgada às vésperas da verdadeira revolução mundial, que foi a queda de um dos polos do poder internacional, e deu margem à onda avassaladora do neoliberalismo globalizante ou da globalização neoliberal como que vinha de encontro a muitas das diretivas da Constituição e muitos dos sonhos da Constituição de implementar uma sociedade mais justa, livre e solidária como Estado. Isso é discutido. A Conferência Estadual dos Advogados também é um preparatório para o Encontro Nacional da categoria, que vai ser realizado em novembro, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Além dos debates e discussões, durante a conferência, a Ordem dos Advogados do Piauí homenageou os juristas piauienses que contribuíram para a formação da Constituição Federal de 1988. Eu participei da Constituição Cidadã e convivi com Bernardo Cabral, convivi com Ulisses Guimarães, convivi com Mário Covas, convivi com o que havia de melhor na política brasileira e, acima de tudo, com todos que tinham o desejo de ter, pela primeira vez, depois de muito tempo, uma Constituição que fosse discutida e votada pelos representantes do povo. 20 anos depois, eu estou aqui totalmente contaminado e tomado pela saudade de ver amigos aqui, uns que eu não encontrava há muito tempo, outros nem tanto, mas todos tendo participado daquela parte da história brasileira da qual eu orgulhosamente fiz parte. Fiz parte vivendo com muita intensidade e convivendo com a intimidade da Constituinte. Eu fico muito feliz e saúdo a todos que estão vivos, que estão aqui comemorando. E deixo o meu respeito e o meu apreço aos que não podem mais comemorar como a gente os 20 anos da promulgação dessa carta. Você acredita que é necessário uma reformulação dessa Constituição? Quero crer que algumas revisões, o mundo modernizou-se, nós passamos por um período de globalização, essa Constituição ela foi votada quando a economia era fechada, hoje nós temos a economia aberta, nós temos o avanço tecnológico, nós temos algumas modificações que fazer, não na sua essência, mas algumas modificações que serão complementares e altamente positivas para a sua eficácia. A todos os constituintes da época, somos 13, né? E todos vivos, diga-se de passagem, se é que é importante, nos conforta ainda mais de ver os companheiros todos aqui vivos, participando desse momento de sublimação pelo reconhecimento de um órgão
competente e importante na vida do país, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Você acredita que seria necessária uma reformulação dessa Constituição? Olha, há aspectos que precisavam ser modificados, que lamentavelmente, eu devo salientar aqui para você, nós propusemos isso na Constituição e não tivemos o êxito da aprovação. A reforma política. Hoje, muitos dos princípios que querem implantar, através de uma reforma, eu defendi na época na Constituição apresentando emendas, que lamentavelmente não foram acatadas. Mas eu espero que ela, por ser importante na estruturação da vida política do país, da vida partidária sobretudo, ela se impõe, né? E por uma necessidade. Ao contrário de muitas que aí estão aprovadas, elas vieram apenas para compatibilizar a Constituição a interesse de governantes. Ora, o Sigilo da Fonte foi uma conquista feita pela Constituição de 88 e que não é possível que você agora queira tirar a reboque de um interesse que eu chamo meramente circunstancial. Por que esse é a reboque de interesse? Porque, naturalmente, estão querendo fazer uma censura à imprensa pela via oblíqua. E nós colocamos no texto constitucional o fim da censura. Daqui a pouco virão outras emendas, que é o que eu digo, que acabam mutilando o texto constitucional. Você acha que quem mais desrespeita a Constituição Federal no Brasil? Isso é difícil dizer que mais Todo de mundo respeito. desrespeita? Todo mundo quer mexer Judiciário. quer mexer um pouco, né? Não, o Poder Judiciário, sobretudo Supremo, é o guardião da Constituição. Ele não pode fazer isso. O presidente da OAB, Norberto Campelo, falou da importância do evento para a advocacia piauiense. Realmente, eu acho que a advocacia do Piauí sai daqui enriquecida, os estudantes de direito. Foi um evento indescritível, de pleno êxito. Estamos felizes, inclusive, por termos tido também a oportunidade de homenagear os ilustres piauienses que tiveram a sorte de, naquele momento tão importante para a nação brasileira, estarem representando o Piauí e dando a sua contribuição na elaboração da Constituição Cidadã. Então, realmente, estamos com o sentimento do dever cumprido, acho que contribuímos para o engrandecimento da advocacia do Piauí, por que não dizer para a cidadania no nosso estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, João Paulo Sepúlveda Pertence, encerrou a conferência. O ministro falou da importância da criação da Constituição para a sociedade. Para quem, como a minha idade permite me incluir, entre aqueles que lutaram nos 20 anos do regime militar pela retomada do processo democrático, é uma data muito importante. A Constituição pode ter seus defeitos, e os tem, teria fatalmente, porque pelas condições em que foi elaborada, de uma transição sem ruptura do regime militar para o regime democrático, mas não se pode negar um saldo extraordinário, que é o de ter permitido estes 20 anos de absoluta normalidade democrática, o país passando por crises que em outras épocas teriam fatalmente trazido ameaças às instituições democráticas, rumores de golpe, e nada disso se ouviu nesses 20 anos, com os tribunais funcionando. O Supremo Tribunal, a quem tive a honra de servir durante 18 anos e meio, cumprindo a sua função, às vezes em meio à incompreensão natural dos governos que não gostam das contenções das regras do jogo democrático, ora de setores sociais insatisfeitos com uma ou outra decisão, ora do parlamento, mas creio que a Constituição, fortalecendo como fortaleceu o Poder Judiciário, permite que hoje possamos dizer que o passado de censura, de perseguições, de banimentos está superado e caminharemos para a realização de um projeto constitucional de construir uma sociedade, como está no seu texto, mais justa, livre e solidária.